Lá nas montanhas do Himalaia, na Índia, a 5.029 metros acima do nível do mar, há um lago misterioso chamado Rupkund. Esse lago distante fica embaixo de uma encosta íngreme em uma das montanhas mais altas da Índia, e suas águas geladas guardam um segredo sombrio que assombrou especialistas por décadas. Logo abaixo da superfície tem centenas de esqueletos humanos. Como é que eles foram parar lá? O que poderia ter causado a morte de todas essas pessoas? Espero que você não se assuste facilmente, porque é hora de desvendar o mistério do Lago Rupkund. A nossa história começa em 1942. Enquanto o mundo estava em guerra, um guarda florestal indiano chamado Hari Kishan Madhval estava aproveitando uma relativa tranquilidade enquanto fazia uma patrulha de rotina nas montanhas do Himalaia. Isso é, até que ele tropeçou em um vale profundo que nunca tinha notado antes. Apesar da neve grossa, ele conseguiu ver algo lá embaixo. Intrigado, o aventureiro solitário lutou contra a tempestade e desceu. Conforme ele se aproximava, percebeu que estava olhando para um pequeno lago glacial. Porém, ao chegar na borda, um arrepio percorreu a espinha de Madhval, e não era culpa só do frio. Lá, olhando para ele através das águas geladas, estava um rosto esquelético. Com o coração acelerado, Madhval olhou para o outro lado do lago e engasgou. Não importava para onde ele olhasse, era saudado por mais crânios humanos. Os fragmentos esqueléticos não estavam restritos à água, alguns estavam espalhados na margem ao redor dela. Madhval não precisava de mais evidências de que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. Assustado, ele correu de volta pelo vale e desceu a montanha para contar a qualquer pessoa que quisesse ouvir. Desde então, o Lago Rupkund tem sido um dos mistérios mais disputados já conhecidos. Como foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial, inicialmente temia-se que os esqueletos fossem os restos de soldados inimigos. As pessoas estavam preocupadas que os japoneses estivessem tentando uma invasão pelas montanhas e que alguns soldados tivessem se perdido no caminho e acabado no lago. E elas estavam certas, foi isso aí mesmo, caso encerrado. Vocês sabiam que não ia ser tão simples assim. Acontece que os ossos eram velhos demais para serem das forças do eixo, e eu tô falando de centenas de anos a mais. Embora de maneira arrepiante, alguns deles ainda tinham carne e cabelo grudados, mesmo depois de todo esse tempo. Não, eles não eram zumbis nem nada disso. A altitude e as temperaturas congelantes apenas os preservaram incrivelmente bem. De fato, o Lago Rupkund fica congelado na maior parte do ano, mas quando o gelo e a neve derretem, os segredos assustadores da água borbulham para a superfície. Todos os 800 deles. Sério, essa é a quantidade de corpos que podem estar lá deitados. Cara, esse lugar é muito assustador. Embora obviamente não fossem soldados japoneses, algumas pessoas achavam que poderiam ser os restos de um exército muito mais antigo. Um grupo de soldados indianos que tentou invadir o Tibete durante a Guerra Dogra Tibetana em 1841. Eles falharam e depois de serem forçados a recuar, tentaram atravessar as montanhas geladas e voltar para casa. Um grande erro. Sozinhos no Himalaia, os soldados despreparados rapidamente sucumbiram às condições rigorosas. Seus restos acabaram caindo pelas montanhas e indo parar em Rupkund. Ou pelo menos era assim que a teoria seguia. E ela também foi rapidamente refutada. Além de uma única ponta de lança, ninguém conseguia encontrar evidências de armas. Além disso, os ossos pertenciam tanto a homens quanto a mulheres. E na época, apenas homens eram permitidos no exército para lutar. A essa altura eu tenho certeza que você já entendeu porque os moradores locais se referem ao Rupkund como o Lago Misterioso. Mas e se todas essas pessoas não simplesmente acabaram no lago? E se o próprio lago de alguma forma fosse responsável pelo destino delas? Eu não tô dizendo que ele tinha vontade própria ou algo assim, mas alguns lagos são incrivelmente perigosos, como por exemplo os que são ácidos. Lagos normais podem se transformar nesses corpos d'água raros devido à atividade vulcânica próxima. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera gases corrosivos como o sulfeto de hidrogênio, e se eles se espalharem por um lago, podem fazer com que os níveis de pH caiam para tão baixo quanto 0,1, tornando a água mais forte do que ácido de bateria. Se você mergulhasse um dedo do pé, ele não arrancaria imediatamente sua carne até o osso, mas queimaria gravemente. E se você caísse completamente na água, poderia facilmente significar um adeus antes de chegar à margem. Então, isso poderia explicar o mistério de Rupkund.
Bom, pensa nisso. Se a água fosse tão ácida, todos esses esqueletos teriam durado centenas de anos nela? Não, não teriam. Caramba, embora não seja seguro mergulhar em águas ácidas, é totalmente seguro nadar até os botões de curtir e inscrever-se. Assim você nunca vai perder outro dos meus vídeos misteriosos. Pronto? Beleza, deixa eu pegar uma toalha pra você. Certo, então a gente derrubou algumas teorias, mas eu ainda não acho que a gente esteja perto de realmente entender que diabos aconteceu em Rupkund. À medida que os anos desde a descoberta terrível de Madval iam passando, a lista de explicações possíveis crescia junto. Algumas pessoas pensaram que os esqueletos pertenciam a coletores infelizes que estavam tentando colher um cogumelo especial que cresce na área. Outros descartaram isso e aderiram a uma alternativa mais brutal, que Rupkund era o local de algum tipo de sacrifício ritual. Altares ao longo de uma trilha que leva ao lago têm inscrições que sugerem essa teoria, mas além dessa não há outras evidências, e praticamente não há suporte para a ideia do cogumelo. Uma explicação mais provável é que o lago era um local de sepultamento para vítimas de uma epidemia. Isso faz mais sentido. Em tempos de praga, as pessoas ao redor do mundo costumavam se livrar dos corpos de maneira semelhante, e Rupkund é tão isolado que seria perfeito para isso. Mesmo hoje não há estradas que levem até ele, e é uma caminhada exaustiva de 3 dias para chegar lá. Mas assim que as pessoas começaram a pensar que tinham a resposta, uma reviravolta surpreendente embaralhou todas as cartas de novo. À medida que mais crânios eram retirados do lago, os cientistas notaram algo muito estranho. Alguns deles tinham rachaduras curtas, profundas e arredondadas, diferentes das feitas por qualquer arma ou doença conhecida. Como assim? A essa altura eu já estaria pensando que eram alienígenas. Os moradores mais próximos tinham sua própria explicação para as estranhas fraturas. O povo deles tem feito peregrinações hindus pela região há séculos, e um caminho os leva diretamente até Rupkund, passando por terrenos traiçoeiros. A árdua peregrinação é realizada apenas a cada 12 anos, e homenageia a deusa Nanda Devi. Portanto, quem embarca nessa jornada deve respeitar as regras. Os locais acreditam que um rei medieval empreendeu essa jornada com sua esposa para celebrar o nascimento iminente de seu filho, mas contra as regras da peregrinação, o rei recusou-se a caminhar descalço e trouxe soldados e dançarinos consigo. Além disso, sua esposa teve a audácia de dar à luz durante a caminhada, e isso foi a gota d'água para Nanda Devi. Supostamente, a deidade enfurecida atingiu os peregrinos com grandes bolas de ferro do céu, deixando seus corpos sem vida no caminho acima do lago. O tempo passou, os corpos se tornaram ossos e os ossos em algum momento escorregaram para dentro da água. Embora esse conto fantasioso provavelmente esteja exageradamente dramatizado, isso não significa que não tenha base na verdade. Além dos esqueletos, guarda-sóis e pulseiras também foram encontrados no lago. Ambos são itens tradicionais levados pelos peregrinos em homenagem a Nanda Devi. E bolas de ferro do céu poderiam se referir a algum tipo de tempestade. Mas que tempestade poderia fazer chover bolas de ferro? Bem, se elas não fossem de ferro de verdade, e se fossem gelo? Em outras palavras, granizo. Tamanho de bola de golfe, granizo gigante. Isso não é uma coisa inédita, e é bem perigoso. Imagina estar exposto a isso a céu aberto. Você não teria nenhuma chance. Embora o granizo possa ou não ter acabado com os peregrinos, a confusão e o pânico da tempestade certamente teriam feito isso. Um simples deslize e você facilmente poderia cair pelo vale no lago congelante lá embaixo, onde a hipotermia ou a fome fariam o resto. Agora, eu não sei você, mas isso tudo me parece bem convincente. Caso encerrado agora? Mais uma vez, não. Ótimo. E agora, você me pergunta? Olha só, embora seja geralmente aceito que granizo gigante seja culpado por alguns dos esqueletos no lago, a ideia de que seja a razão para todos eles simplesmente não se sustenta. Para começar, apenas algumas das centenas de crânios tinham as rachaduras circulares. Certamente não o suficiente para todos terem sido pegos em uma tempestade. Mas tem um problema maior também. Um problema muito maior. Acontece que os restos no lago não são resultados de apenas um incidente, ou de 2, ou até 3. Não, os ossos são de diferentes períodos, abrangendo incríveis 1000 anos. Os mais antigos foram datados de carbono por volta de 800 depois de Cristo, e os mais recentes de 1800 depois de Cristo. Como assim? Então você tá tentando me dizer que tempestades de granizo colossais mataram quase 1000 pessoas no exato mesmo lugar repetidamente por 1000 anos e depois pararam? Tá, vamos lá. E a coisa vai ficar ainda mais estranha.
Estudos adicionais dos ossos revelaram que eles não pertenciam apenas a indianos. Em vez disso, fazem parte de um grupo diversificado de diferentes etnias. Então, nem todos poderiam estar indo em peregrinações hindus. O mais estranho de tudo é que alguns deles pertenciam a pessoas de lugares tão distantes quanto o leste do Mediterrâneo, o que significa que eles viajaram para Rupkund desde a Grécia. Agora, de volta aos séculos 17 a 20, quando esses ossos do Mediterrâneo foram datados, não havia aviões ou carros. Portanto, essa teria sido uma jornada tremendamente longa e árdua para qualquer um fazer. Por que raios alguém viajaria quase 6.437 quilômetros a pé para ver um pequeno lago isolado nas montanhas? E até mesmo, como é que eles ficaram sabendo do lago para fazer isso? Bom, é possível que o local tivesse significado para muito mais pessoas do que apenas os hindus. Afinal, o lago tem uma aura mística, escondido e congelado no fundo de um vale montanhoso. Se realmente tivesse tanta importância, eu não consigo deixar de pensar que teria algo escrito sobre isso. Historiadores não encontraram uma única menção ao lago em nenhum documento anterior à descoberta dos esqueletos. Claro, os registros poderiam ter se perdido com o tempo, mas se o lago realmente fosse famoso o suficiente para atrair pessoas de todo o mundo, não teria pelo menos uma menção dele em algum lugar? Isso simplesmente não fecha. Uma explicação mais provável é que os gregos não viajaram tão longe assim, e já estavam no país. Na verdade, os gregos tiveram um reino na Índia por cerca de 200 anos, a partir de 180 a.C. Claro, isso é muito antes dos nossos amigos esqueléticos supostamente terem vivido, mas é possível que os antigos indogregos tenham transmitido seu DNA para gerações posteriores que sobreviveram à queda do reino. Essas pessoas podem ter tido ancestralidade grega, mas ainda praticavam o hinduísmo, e assim podem ter passado pelo Rupkund em peregrinação. Mesmo que não fossem peregrinos, é viável que eles tenham visitado o lugar. As montanhas teriam sido uma fonte tentadora de aventura para aqueles corajosos o suficiente para escalá-las, mas os despreparados podem nunca ter conseguido voltar. No fim das contas, por mais insatisfatório que possa ser, a gente simplesmente não sabe com certeza. Rupkund continua sendo um mistério até hoje. Tem uma piada recorrente entre as pessoas que fazem a trilha de que um passo errado pode adicionar mais um esqueleto à água. Muito engraçado, né? Então, mesmo assim, os cientistas continuam estudando o lago, esperando finalmente descobrir o que diabos aconteceu lá, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, e os turistas também não têm sido exatamente úteis. Embora eu duvide que alguém nade nas águas geladas e sinistras, os visitantes já foram conhecidos por perturbar o local e até levar ossos para casa. Como se descobrir esse mistério já não fosse difícil o suficiente. Independentemente disso, eu tô confiante que em algum momento a gente vai chegar lá. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo, e foi só em 2019 que os cientistas perceberam que alguns dos ossos eram do Mediterrâneo, e eles testaram apenas alguns dos esqueletos. Então, com mais pesquisa detalhada, quem sabe que revelações estão esperando a gente ali na esquina. Sabe o que eu acho? Não tem uma única história para explicar Rupkund. Os esqueletos são de diferentes períodos, diferentes etnias e parecem ter morrido de maneiras diferentes. A maioria das teorias que eu analisei pode estar certa. Alguns podem ter sido vítimas de pragas, outros vítimas de condições climáticas extremas, enquanto outros eram apenas viajantes que se perderam. Mas isso é só a minha opinião. E o que você acha dessa situação estranha? E se você tiver teorias próprias, me conta aí embaixo. Talvez você já tenha até resolvido o caso. Se você achou Rupkund estranho, segura o seu chapéu. Nosso planeta é lar de uma tonelada de lagos misteriosos, fascinantes e completamente bizarros. Então, bora mergulhar direto em mais alguns. Assustador e gigante. Por mais assustador que o lago Rupkund seja, eu sempre achei que tem algo ainda mais sinistro em lagos gigantes. Sabe, esse medo que eles transmitem de que algo possa estar ali espreitando dentro deles? Bem, nas profundezas do sul da Sibéria fica um lago assim, o Lago Baikal, e é o lago de água doce mais profundo do planeta, com 1.524 metros. Isso significa que se você nadasse até o fundo e empilhasse 16 estátuas da Liberdade uma sobre a outra, elas ainda
ainda não tocariam a superfície. Impressionante! Na verdade, o vasto lago contém cerca de 20% de toda a água doce da superfície terrestre. É tão grande que você consegue enxergá-lo do espaço. Caraca! Portanto, todo tipo de criatura pode estar ali escondido nas suas profundezas escuras. A lenda diz que um dragão aquático habita sob a superfície, procurando pescadores desavisados para arrastá-los para o seu reino subaquático. Eita! Alguns locais acreditam tanto nisso que até fizeram oferendas ao monstro na forma de joias, comidas e sangue. Como se um dragão assassino subaquático não fosse assustador o suficiente, também há rumores de que alienígenas se instalaram no lago. Houve um número incomum de avistamentos dentro e ao redor de suas águas. Um dos mais famosos foi em 1982, quando uma equipe de mergulhadores militares explorava as profundezas do Baikal. Enquanto nadavam na escuridão, supostamente se depararam com um grupo de seres humanoides terrivelmente altos em trajes prateados. Os mergulhadores os perseguiram, mas no caos que se seguiu, 3 deles nunca mais foram vistos e mais 4 ficaram gravemente feridos. Além disso, alguns dizem que cientistas que pesquisavam o lago descobriram trilhas estranhas no fundo, de um veículo que não existe. Poderia tudo isso estar relacionado? Eu não sei, mas alienígenas e monstros marinhos não são tudo. Dizem que o Baikal também abriga um portão para o submundo, além de um tesouro russo perdido há muito tempo. Ele é cheio de mistérios, mas eu não tenho tempo suficiente para abordar todos hoje. Talvez a gente visite o Baikal de novo no futuro, se você tiver coragem. Museu Misterioso. Quando você decide comprar um carro novo, o que você faz com o antigo? Você pode vendê-lo, desmontá-lo para peças ou jogá-lo em um lago gigante. Parece que o Lago Como, na Itália, é o local de férias favorito para aqueles que se encaixam na terceira categoria. Isso porque ele abriga uma quantidade surpreendentemente grande de veículos submersos. Tem de tudo, desde carros clássicos até tanques da Segunda Guerra Mundial. E não são apenas carros que você pode encontrar lá embaixo. O lago também está cheio de navios afundados, armamentos e até bombas não detonadas. Algumas pessoas pensam que os objetos aleatórios foram deixados por gangues criminosas que procuravam se livrar de evidências. Quer dizer, com impressionantes 145 km², o lago é tão colossal que seria difícil encontrar algo específico lá dentro. Mas a maioria dos criminosos não sai por aí roubando tanques da Segunda Guerra, né? Não, esses foram provavelmente jogados por soldados alemães depois que a guerra terminou. Segundo rumores, objetos inanimados não são as únicas coisas que chamam o Lago Como de lar. Um réptil marinho extinto, chamado Lariosaurus, aparentemente se esconde nas misteriosas cavernas do lago. Com apenas 60 centímetros de comprimento, seria bem fácil não percebê-lo na vastidão da água. Mesmo assim, as chances de um réptil pré-histórico de 235 milhões de anos existir são meio baixas. Você teria mais sorte encontrando o Santo Graal. Tô falando sério. O Lago Como tem uma ilha pequena em suas margens ocidentais, e o próprio Santo Graal aparentemente esteve lá no século VI, uma taça lendária que dizem conceder poderes de cura miraculosa ou até juventude eterna a quem beber dela. Muitas pessoas vasculharam a ilha para encontrá-la, ninguém conseguiu. Alguns acreditam que depois que tropas inimigas invadiram a Itália no século VII, o Graal foi movido para sua própria segurança, mas quem sabe, talvez ele ainda esteja lá. De repente me deu uma vontade de comprar um detector de metais. Poço Negro. Imagine um estranho corpo escuro e espesso de uma substância negra e viscosa, com sua superfície borbulhando e chiando como se estivesse cheio de cobras. Inquietante, né? Embora possa parecer algo saído diretamente de um filme de terror, na verdade é muito real. Ao lado da cidade de La Brea, em Trinidad, fica o Lago Pitt. Há muito tempo, os moradores locais acreditavam que o lago era o próprio inferno. Outros pensavam que seu movimento constante e os barulhos bizarros que ele fazia significavam que era uma criatura viva e respirante. Ambos estavam errados. Essa massa escura é, na verdade, composta por 10 milhões de toneladas de asfalto líquido quente. Os ruídos e movimentos são causados pelo aquecimento, borbulhamento e resfriamento ao longo do dia. Asfalto é o material das estradas, e o Lago Pitt foi usado para construir muitas estradas. É o maior depósito natural de asfalto do mundo. Mas como exatamente esse lugar surgiu? Bem, as pessoas acreditam que o lago se formou por causa de duas
duas grandes fendas na Terra. O petróleo de profundidades subterrâneas foi canalizado através dessas fendas e formou uma piscina na superfície. Então o sol quente aqueceu o petróleo ao ponto em que seus elementos mais leves evaporaram, deixando apenas a parte mais pesada e densa para trás. Essa parte é o asfalto. O próprio lago pode não estar vivo, mas surpreendentemente algumas criaturas o chamam de lar. Micro-organismos especialmente adaptados prosperam num ambiente incrivelmente hostil e podem ter a chave para descobrir se a vida existe em lagos semelhantes em Titã, uma das luas de Saturno. Uou! Não que esses micróbios sejam as únicas coisas que aproveitem um mergulho por lá. Durante a estação chuvosa, poças de água se formam em cima do asfalto, onde os moradores locais se banham. Segundo eles, as poças são fontes de vida, capazes de curar uma série de problemas. Talvez eles tenham alguma solução para essa minha coceira estranha. Lago Rosa. A gente precisa admitir que na maioria das vezes a água não é muito animadora, ou pelo menos não parece muito animadora. Só que no litoral sul da Austrália Ocidental existe um corpo d'água absolutamente fantástico que parece saído de um conto de fadas. Seu nome é Lago Hillier, e embora essa maravilha tenha apenas algumas centenas de metros de comprimento, sua incrível cor rosa o faz se destacar de maneira impressionante da paisagem ao redor. Mas alguém aí ficou com vontade de beber esse negócio? Se você fizesse isso, teria uma surpresa desagradável. Em vez de milkshake de morango, os cientistas acham que a cor rosa vibrante é causada por micro-organismos no lago. Milhares de algas e bactérias coloridas vivem nas águas, e juntando tudo, essa mistura de cores tornou o lago um rosa vibrante. Mas por que apenas aqui e não em qualquer outro lugar? Bem, Hillier não é na verdade o único lago rosa do mundo, mas eles são raros. Isso ocorre porque os micro-organismos que dão a cor a Hillier só podem viver em ambientes super específicos e incrivelmente salgados, que são poucos lagos que podem oferecer. Ao contrário de outros como ele, a intensa coloração rosa de Hillier permanece o ano todo, tipo a minha depois que eu tento pegar um bronzeado. Ponto de ebulição. Eu adoro nadar, mas tem uns lugares onde você nunca, jamais deve nadar, como esse lago em Dominica. E por quê? Porque se você fizesse isso, você acabaria igual a massa que eu cozinhei ontem à noite, só que menos saborosa. E sem cobertura de queijo e pesto. As margens das águas atingem incríveis 92 graus, o que já tá perto do ponto de ebulição. E a gente nem sabe quão quente é o centro do lago, porque é perigoso demais para alguém tentar testar. De maneira bem apropriada, ele é conhecido como Boiling Lake, que significa lago fervente. Só que tecnicamente ele não é um lago, é uma fumarola inundada. É uma o quê? Fumarolas são rachaduras na terra por onde gases vulcânicos quentes de profundidades subterrâneas sobem e escapam. A precipitação combinada com alguns riachos mantém o lago cheio de água, enquanto os gases quentes abaixo fervem a água, criando a piscina vaporosa que a gente vê hoje. Turistas frequentemente cozinham ovos em seus afluentes ou poças, mas por mais divertido que isso possa parecer, eu vou continuar usando uma panelinha. Muito obrigado. Tem bem menos chances de acabar num túmulo escaldante. E olha só, o lago nem sempre tá super quente. Às vezes é como um banho quente. É exatamente por isso que é tão perigoso. A temperatura pode flutuar tão rapidamente que seu dia de spa pode se transformar rapidamente em um dia de Sim, é esse o som que você faz quando é fervido vivo. Então não é surpresa que nadar seja absolutamente proibido. Por mim, sem problema, já tô bem quentinho aqui fora. Bom, pra mim já deu. Já tive doses suficientes de lagos estranhos e misteriosos por hoje. Você já visitou algum deles? Se sim, me conta tudo nos comentários aí embaixo. Até a próxima. Tchau e obrigado por assistir.